Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do teu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando o trabalho de evangelismo da Igreja Galileia das Nações ao ar livre. É uma igreja aberta ao público, onde você pode se sentir a liberdade de glorificar a Deus aqui nesse lugar. Ela não tem teto, o teto da igreja é o céu, não tem paredes, assim facilitando o acesso às pessoas. E eu quero abrir um convite todo especial a você que se encontra aqui, a se aproximar e ouvir acerca do Evangelho de Jesus Cristo, acerca da Palavra de Deus. E neste momento eu gostaria de fazer uma breve oração para iniciar esse culto ao ar livre. Eu inicio essa oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Bendito Deus e Pai, através do Teu Filho eu inicio essa oração. Pai, mais uma vez eu Te agradeço por o Senhor disponibilizar a nós esse tempo, de o Senhor nos chamar, nos convocar a estar mais um dia aqui neste lugar. Ontem nós estivemos aqui e de fato o Senhor marcou sua presença ilustre. E eu creio e acredito e confio que hoje não será diferente do que ontem. Eu creio que o Senhor reserva surpresas para nós todos que estamos aqui. Se faz presente, Espírito Santo, que o Senhor possa nos instruir, nos capacitar, que o Teu Espírito possa nos usar nesse momento para transmitir as Tuas verdades à humanidade, o que o Senhor requer de cada um de nós. Nos guie, que o Senhor possa sanar as nossas dúvidas e que as pessoas aqui venham sentir a Sua presença, Pai. Resolva, Senhor, todos os dilemas de qualquer que seja, de qualquer indivíduo. Pai, nós rendemos graças ao Senhor e que desde já todo o império das trevas seja amarrado nessa hora, Pai. Todo o intento do mal nessa hora, Pai, venha tombar por terra, seja retido pelas suas forças, seja amarrado, Pai, no nome de Jesus. Amém? Então nós estamos aqui mais uma vez celebrando esse culto. É um culto de fato, e você faz parte desse culto. Aleluias. E estamos aqui e nós iremos fazer um banquete agora. A refeição está sobre as minhas mãos, que é o pão da vida, é a Sua palavra. E hoje nós vamos meditar numa passagem muito interessante, uma passagem magnífica, onde Jesus ele vai estar operando um grande sinal, um grande milagre. Eu estou abrindo a Bíblia nesse exato momento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Lucas. E vai dizer assim no capítulo de número 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Quem sabe é uma passagem que você já ouviu falar dela, acerca dela. Mas o Senhor Jesus sempre reserva algo todo especial para nós. E diz assim a bendita, gloriosa palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus,
estava ele junto ao lago de Genesare. Interessante que aqui menciona uma multidão. Pessoas estavam neste lugar. Pessoas estavam ali. E por que essas pessoas estavam ali? Esse monte de gente, a Bíblia acaba denominando uma multidão, justamente por conta de Jesus estar neste lugar. Aonde Jesus estava, multidões concorriam, multidões congregavam para ouvir a palavra de Deus. As pessoas queriam ser beneficiadas pela palavra de Deus. Você vai ver que as pessoas tinham desejo de ouvir a palavra de Deus. As pessoas iam na direção de Jesus para ouvir a palavra de Deus. É uma grande pena. Eu posso dizer assim, é muito triste hoje, os nossos dias, porque as pessoas não têm esse interesse de ouvir a palavra de Deus. As pessoas não dão nem reverência às Escrituras, não tem um pingo de respeito no momento que a Bíblia está aberta, no momento que nós estamos mencionando a palavra de Deus. Não é a palavra do homem o que está nas minhas mãos, é a palavra de Deus. Aleluia. E Jesus aqui, ele estava falando acerca do reino de Deus, acerca das coisas de Deus. E de repente, aqui estava ele junto ao lago de Genesare, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes. Então Jesus, a sua localização era o quê? Uma praia. Nessa praia ele estava só? Não. Pessoas estavam acompanhando o seu ministério. Só que ali também tinha 2 barcos e tinha também pescadores que estavam em seu ofício, que estavam trabalhando. E nesse momento eles estavam o quê? Lavando as suas redes. Provavelmente eles já tinham ido em alto mar. Provavelmente eles estavam que retornando da sua pesca. E agora eles estão limpando os seus equipamentos de pesca. E Jesus estava ali. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então Jesus tomou uma iniciativa. Ele entrou em um dos barcos que estavam ali. E ele escolheu o barco de Simão, que seria denominado como Pedro. E nessa tarde, Jesus, ele está aqui. E vocês são os barcos. E Jesus, ele quer entrar na sua embarcação. Jesus, ele quer guiar a sua vida. Ele quer passar instruções e coordenadas. Ele quer te orientar, ele quer te reconduzir novamente aos caminhos do Senhor. É muito triste a gente andar errante. É muito triste a gente não ter um destino a ser traçado. É muito triste a gente andar vagando, ainda mais solitário só. Mas Jesus, ele quer entrar no seu barco. Jesus, ele quer fazer essa viagem contigo. E aqui, agora Pedro recebe em seu barco Jesus. Ele fica espantado, admirado. É o homem que as pessoas estão comentando acerca dele. É o homem que as multidões correm para ter acesso a ele. Aqui você vai ver as multidões correndo ao encontro dele. E você tem corrido ao encontro de Jesus nesse dia, nessa tarde?
Você vai ver que aqui as multidões, elas querem estar perto dele e ouvir as palavras que ele tem a dizer. Palavras essas que sacia o desejo, a vontade das pessoas, que preenche o seu ser. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, o que acontece em nossas vidas? A gente se sente vazio. E esse vazio vai provocar o quê? Um sentimento de tristeza. E o sentimento de tristeza é um sentimento ruim. Onde você não tem ânimo, você perde o ânimo das coisas. Parece que as coisas não fazem sentido. Parece que as coisas não funcionam. Parece que as coisas não vão adiante. E essas coisas vão se prolongando, vão afetando e vai causando o quê? Um impedimento. E muitas pessoas se tornam pessimistas, negativas, onde se apodera dela uma força extremamente negativa. Já não é mais a força divina, mas sim a força negativa. Aleluias. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Quer dizer, Simão trabalhou, vamos dizer, a noite inteira, ou o dia inteiro. Agora ele atracou o seu barco à beira da praia. Jesus sobe na sua embarcação e dá uma ordem para ele. Olha, afasta o seu barco um pouco da terra. E será que nós estamos ouvindo as ordens de Deus? Será que nós somos obedientes à sua voz? Ou nós preferimos ouvir o nosso ego? O ego da ignorância, o ego da soberba, o ego da prepotência, da insensatez. E deixamos de obedecer à voz de Deus. Se Deus deu uma ordem aqui, se Jesus deu uma ordem para Pedro, é porque coisas iriam o quê? Acontecer. Jesus queria operar o quê? Um milagre. E se eu não estiver obedecendo a sua voz, as coisas não acontecem na minha vida e nem na sua. Quando nós não acatamos a voz de Deus, as coisas não acontecem da forma a qual nós desejamos que acontecesse. E nós ficamos na expectativa para acontecer. Mas eu faço tudo errado e sou desobediente a Deus, como serei abençoado? Mas eu amo aquilo que eu faço. Eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu tenho alegria naquilo que eu faço. Mas eu não obedeço a Deus. Mas tudo isso são coisas passageiras, transitórias. E logo, logo passa. E também logo, logo chega aquele sentimento ruim. Um sentimento de derrota, de frustração, de decepção, de infelicidade. Pensamentos negativos. O complexo de inferioridade maior. Porque nós deixamos de obedecer a Deus. Pedro, ele poderia ter os seus motivos. E será que Pedro sabia quem era aquele homem que subiu em sua embarcação? E você sabe quem é Jesus? Você conhece ele? Você sabe quem ele é? Você conhece o poder que ele exerce? Jesus, a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder que há no céu e na terra. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio como Salvador, para nos garantir a salvação, para nos trazer uma proteção, uma segurança. Jesus veio enxugar as nossas lágrimas. Jesus veio conter a nossa dor. Jesus é o maior preocupado com a tua vida. Aleluias. E quando acabou de falar, disse:
ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar com a multidão, disse a Simão, agora é com Simão, é pessoal. Ele estava ensinando a multidão. Agora ele terminou de ensinar a multidão, agora se direcionou para Simão. Agora é pessoal, é particular contigo, Simão. Agora é eu e você. Tem momentos que Deus nos chama numa particularidade, de uma forma individual. E será que nessa tarde Deus não tem chamado nós, de uma forma particular, individual, com cada um de nós para tratar conosco? Aqui ele vai tratar com Pedro as suas cismas, as suas sombras. Aqui ele vai tratar com Pedro tudo aquele medo que ele tem, aquela insegurança. Aleluias. E quando acabou de falar, disse a Simão, vaze-te ao mar, alto. Quer dizer, agora sou eu que estou na direção, Simão. E eu te dou uma ordem, a segunda ordem. Coloca o seu barco em alto mar. Aqui Jesus vai ensinar para Pedro como se pesca. Porque todo pescador aqui, você tem que ser paciente. Você precisa aguardar o momento exato. Não é simplesmente você lançar a rede. Existe um momento. Existe um momento na minha vida, existe um momento na sua vida. E nós devemos aguardar com paciência. Esse é o problema. Que nós não sabemos esperar e aguardar com paciência. Nós se desesperamos. Você acha que não houve um desespero de Pedro de saber que ficou a noite inteira em alto mar e não apanhou nenhum peixe, sabendo que aquilo ali era o recurso a qual ele tinha para sustentar sua família e os seus e pagar os seus tributos? Se não pegou o peixe, como que ele vai sustentar a sua casa? Como que eles vão pagar tributos? Eles serão empenhorados. Eles serão escravos. A sua família será escrava. Imagina o desespero desse pai de família. Imagina a agonia deste homem. Só que ele não está só. Jesus apareceu na hora certa. Aleluias. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. Agora quem está dando a palavra aqui é o próprio Jesus. Lança as redes. Agora é o momento de você lançar a rede. Mas vamos ver o que Simão responde para Jesus. Ele vai responder. E quando acabou de falar, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre. Quer dizer, ele não direciona a Jesus como se fosse qualquer um dos homens. Ele se direciona a Jesus como mestre, aquele que é capaz de instruir. Mestre é como se fosse um professor. E tem a capacidade de ensinar. Ele diz, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha aqui que Simão falou para ele, eu trabalhei a noite inteira. Mas Simão desistiu da sua pesca? E você, por que está desistindo do seu ministério, da sua chamada? Por que você está desistindo de caminhar com Jesus? Ainda não chegou no lugar exato? Nós mal começamos a andar. Jesus tem reservado tantas coisas belas e bonitas e nós desanimamos logo no começo. Aqui ele tinha razão, ele poderia ter falado, olha,
eu passei a noite inteira pescando, eu não vou voltar no alto mar, eu sei que lá não tem nada para mim. Eu não vi peixe algum, as minhas redes voltaram vazias, Senhor. E tem momentos na nossa vida que acontece isso. Tem momentos, parece que por mais que haja esforço de cada um de nós, mas parece que nada nós conseguimos apanhar. Mas ele não deixou de trabalhar. Ele estava trabalhando. Ele era um homem que tinha suas responsabilidades. Ele estava cumprindo a sua responsabilidade de pai de família. Ele estava no lugar certo do seu trabalho. Mas de repente surgiu um homem inesperado. E agora este homem está dentro do seu barco. E deu uma ordem para ele: lançai as redes. Mas agora ele vai indagar, dizendo: Senhor, nós passamos a noite inteira em alto mar e nós não apanhamos nada, mas sob a sua palavra eu lançarei a rede. Tem coisas que acontecem quando nós colocamos o quê? Deus em primeiro lugar da nossa vida. E foi o que Pedro disse, foi o que Pedro fez. Simão, ele deu crédito na palavra que Jesus falou para ele. Quando nós acreditamos nas coisas que estão nesse livro, as coisas acontecem na nossa vida. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque nós não temos contato diário com Deus. Você não ora, você não se consagra, você não passa tempo lendo as Escrituras. E essas coisas, quando nós praticamos, isso aumenta a nossa fé, faz a gente acreditar no impossível de Deus. Querido, ele já provou, Simão provou que não tinha peixes. Já foi comprovado que aquela pesca dele, passar a noite inteira, não tinha peixes. Só que ele não duvidou da palavra de Deus. E nós duvidamos e colocamos à prova e as coisas não acontecem. Nós se tornamos incrédulos. Jesus, a cada instante, a cada momento, Ele está nos orientando, Ele está nos cobrando, está nos advertindo, e nós ignoramos todos esses sinais. Você acha que esses sinais que está tendo de rumores de guerra não está nesse livro? Está nesse livro. E você vai ver que, primeiro instante, no primeiro dia, né? Se não me falha a memória, de 2023, aquele coreano lá da Coreia do Norte soltou um foguete, atravessou lá as costas, a beira dos Estados Unidos ali, a costeira dos Estados Unidos, e ali eles já começaram a se bicar. Depois disso teve o que? A guerra da Ucrânia com a Rússia. Depois da guerra da Ucrânia e da Rússia, agora vem o que? De Israel contra Hamas. E agora a Venezuela com a Guiana. Então são rumores de guerra que está escrito neste livro. Sem contar outros eventos catastróficos, que a própria natureza está clamando pela vinda do Messias. Aleluias. E Pedro, ele obedeceu à voz de Jesus. Ele não queria saber se ele pegou ou não, mas sobre a sua palavra, isso me passou firmeza. Nós se firmamos na verdade quando nós damos atenção para a palavra de Deus. Isso traz firmeza para a nossa vida, a gente não vai cair da graça. Nós não vamos pecar, nós não vamos ceder às tentações. Nós vamos permanecer firme na presença de Jesus quando nós pegamos e ouvimos a sua palavra. Aleluias. Você vai ver que
Todos aqueles rumores que havia em Pedro de ele não ter feito uma pesca fracassada, ele já esqueceu. Porque Jesus lançou um desafio para ele: lança a rede. Nós somos confrontados a desafios no reino de Deus. E quais são os grandes desafios que um missionário passa, que um evangelista passa, que um pastor passa? E muitos têm parado o seu ministério, muitos têm deixado de servir o Senhor, muitos têm se perdido neste mundo de ilusão, muitos têm se entregado às coisas más, ruins. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Olha aqui, querido. Quando Pedro decidiu acatar aquilo que Jesus tinha para ele, primeira coisa, o que Pedro fez? Jesus pediu o quê? Um espacinho no barco. Pediu que ele tirasse um pouco o barco dali para ele poder ensinar. A primeira coisa que eu vejo em Pedro, que ele teve que ter paciência. Ele teve que aguardar primeiro Jesus passar suas instruções à multidão. E Jesus não deixa ninguém no vácuo. E você acha que Pedro não estava ouvindo as instruções? Pedro não sabia ao certo quem é esse homem que estava sobre o seu barco. Mas de uma forma sutil e gentil, Jesus pediu uma oportunidade de entrar no barco de Pedro. E Pedro nega isso? Não, Pedro não vai negar. Ele falou: entra. E ali Jesus pôde terminar as instruções. Depois disso, agora é um particular com Simão. Eu vou tratar com você, Simão. Eu vou te mostrar algo que você não viu, porque você soube esperar. Agora eu vou te levar em alto mar. Você vai comigo, você não vai sozinho em alto mar. Você vai na minha companhia junto comigo, e você vai ter experiências. Anda comigo, Simão, que você terá experiências. Eu vou te levar para o alto mar, longe de tudo e de todos, aleluias. Eu vou te mostrar coisas que muitos não vão ver, Simão. Você quer isso, Simão? É o que você deseja, Simão? Simão simplesmente obedeceu. Chegando em alto mar, Jesus falou: lança a rede. Ele lançou. Essa rede encheu, mas encheu de peixes, a ponto de rompê-la. A pesca foi boa com Jesus. É bom a gente estar na presença de Jesus. É bom você retornar para Jesus. Eu estou desviado, estou distante, estou pecando, a minha vida está uma miséria. Eu não tenho mais sentimento para com Deus. Já perdi toda a razão, todo o sentido. Mesmo assim, Jesus te ama. Olha o que acontece depois. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Trouxe benefício a todos. Aquela pesca trouxe benefício a todos. Simão fez sinal para os seus companheiros para poder ajudá-lo.
É interessante que muitas pessoas recebem a bênção de Deus, mas não querem compartilhar. Faltaria para Simão? Não faltaria. A quantidade de peixes, de uma forma abundante que eles pescou, aquilo ali sustentaria tanto ele, pagaria os seus tributos, quanto dos seus amigos, dos seus companheiros. Aqui Pedro vai aprender a trabalhar em grupo. Pedro vai aprender a trabalhar em grupo. Hoje, infelizmente, o que se pondera é o quê? A discórdia entre irmãos. Os irmãos não têm competência para trabalhar junto. Não tem competência no momento de chegar à abundância. Não divide nada com ninguém. Não compartilha nada com ninguém. Sendo seus companheiros que te ajudou, você deu as costas, você ignorou. Não ignore as pessoas que te ajudam. Não ignore as pessoas que estendem as mãos para vocês. Não se esqueçam dessas pessoas. O segredo do sucesso de Simão, do barco dele, poder comportar aqueles peixes, foi com a ajuda dos seus companheiros. O segredo da igreja, para a igreja ser uma igreja avivada pelo poder de Deus, é a reunião entre os irmãos e um cooperar com o outro. Agora, se tiver discussão, agora se tiver intriga, se tiver fofoca, você acha que vão ter as bênçãos do Senhor em abundância? Não vai ter. Não vai ter. É por isso que hoje não tem batismo do Espírito Santo. É por isso que hoje não tem o dons de língua, interpretação de língua. É por isso que hoje o surdo não ouve, o cego não vê, o coxo não anda, o aleijado se posiciona de pé, o doente não é mais curado, porque é uma desunião. Uns afirmam eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem ser de Jesus, mas está Cristo dividido. Paulo diz, foi eu crucificado por vós? Trocaram Jesus para a imagem do homem. Adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. É por isso que as coisas não acontecem. Nós não merecemos ser alcançados pelos benefícios do Senhor. Enquanto nós tiver essa procedência no meio de nós, as coisas não vão acontecer. Aqui, Pedro agiu na mais pura simplicidade. E Jesus só está observando o que Pedro vai fazer. Qual iniciativa que ele vai tomar. Ele não esquece dos seus companheiros, ele chama os seus companheiros. Esse é o diferencial na vida de Simão, nesse momento. No momento que chegou a bênção, a fartura na vida dele, ele se lembrou daquela pessoa que o ajudou. Daquele que estava com ele noites pescando. Ele lembrou dos seus companheiros, que sentiu as mesmas ânsias, aflições que ele sentiu. Aleluias! Quantas foi as vezes de você chorar ao lado do seu pastor,
E ele colocar a mão sobre os seus ombros e dizer: olha, eu estou aqui contigo. Mas chegou a bênção na tua vida. Ou na vida de um irmão. E você esqueceu. Você esqueceu daquele amigo que intercedia por você, que dividia as dores. Você lamurava no ombro dele, nessa lamúria. Você ali dizendo, falando, ele atentamente te ouvindo. Quem sabe até mesmo te instruindo na simplicidade. Mas agora, eu não preciso mais dele. Eu não preciso. Ele é inferior. E não é isso que Jesus nos ensinou. Aleluias. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus. Simão, vendo tudo aquilo, ele toma uma atitude. Ele se prostra diante dos pés de Jesus. Ele se ajoelha, coloca o seu rosto aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele pede para Jesus se afastar dele. Ele reconheceu que ele não merecia que aquele homem estivesse próximo dele. Ele reconheceu que aquele homem é Jesus, não é qualquer um. E ele falou: eu sou pecador. Ele viu pureza em Jesus. Ele falou: afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Sou um homem falho. Se ausenta de mim. Mas olha o que Jesus falou para ele: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Todos eles ficaram impressionados no momento que eles viram aquilo, eles presenciaram aquilo. Eles estão tomados de pavor. Aleluias. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, olha que Jesus vai falar para Simão: não temas. Essa palavra que Jesus falou para Simão é para ele não sentir medo. Não temas. Essa palavra que Jesus falou para Simão, ele fala para você nesse dia: não temas. Não tema das coisas que eu vou fazer. Não temas de se aproximar perante mim. E muitas pessoas pegam e falam assim, eu já ouvi pessoas dizendo: eu não posso me aproximar de Jesus porque eu sou dessa maneira. Mas Pedro está dizendo: olha, eu sou pecador. E se você estudar, você vai ver que ele pertencia ao grupo do Zelote, que eram os guerreiros que combatia contra ali a resistência de Roma. E tinham batalha entre si. Eles aprendiam ali a se defenderem, atacar, guerrear. Então Pedro não era flor que se cheirava, não. E diante disso agora ele fala, ele reconhece quem ele é. Isso é o mais bonito, é você reconhecer a sua natureza pecaminosa e saber: eu sou um homem cheio de falha, eu sou errado e eu careço desse homem que está aqui. Eu careço do Senhor. O Senhor me mostrou que sem o Senhor eu não sou nada. Nem pescador eu não presto para ser. Sem o Senhor eu não tenho novidade de vida, isso não acontece. Sem o Senhor meu barco volta vazio, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus.
Se o meu barco volta vazio, minha vida é vazia. O Senhor, sem o Senhor eu não tenho esperança de vida. Aleluias. E para terminar, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. O Senhor é maior do que esses peixes. É isso que Pedro observou em Jesus. Aqueles peixes não eram nada. Ele é maior do que tudo. Eu vou deixar minha profissão, agora eu vou seguir Jesus. É Ele que me chamou, Ele que fez esse convite. Falou para Pedro que ele seria pescador de homens. É do Senhor. Agora você vai resgatar os homens das trevas. Você vai falar para eles a meu respeito, Pedro. Você vai contar, agora você vai me conhecer quem eu sou se você andar comigo, Pedro. E foi o que aconteceu. Pedro se tornou agora um discípulo de Jesus, um Simão, pescador, um homem simples. Ele deixou o seu barco, aterrissou ali e passou o quê? A segui-lo. O que nós poderíamos tirar como lição nesse trecho final? Deixa o que aconteceu atrás. Deixa ali, aterriza, coloca ali na praia e deixa lá. O que aconteceu com você que fez você perder o ânimo de servir a Deus? O que acontece com você que te impede de levantar sua mão e recebê-lo? Deixa na encosta ali da areia, da praia, seja o que for, deixa ali e segue-o, que você terá novidade de vida. Amém, meus amados? Guarda essa história no seu coração. Guarda essa mensagem, lembra dela e serve o Senhor Jesus. Ele está te esperando, Ele te ama. Queridos, eu estou com alguns exemplares da Bíblia. A gente recebe por doação. Inclusive eu quero me direcionar aqui, tem alguns amigos nossos, internautas que estão nos acompanhando ao vivo. E eu queria agradecer o pastor Santos da Igreja Mensageiro de Cristo, que fica localizado ali na zona sul da cidade de Londrina. Vai estar ali próximo ao Ouro Branco, né? Atrás da padaria ali, acho que é Arte Pan, senão não sei se é isso. No Ouro Branco ali vai ter uma padaria, tem o negócio de musculação. E você segue um pouco mais para frente, ali vai estar a igreja dele, Mensageiro de Cristo. Uma pessoa muito simpática, é um senhor muito atencioso. E faça uma visita lá, vai visitar a igreja do pastor Santos. Ele vai receber vocês com muita alegria. E através dele, ele me doa esses materiais, que são as Bíblias. E a gente repassa essa doação. Eu não tenho Bíblia, o evangelista Diego, eu não tenho. Mas eu tenho vontade de obter um exemplar desse. Vem cá que eu vou te dar uma Bíblia. Eu trouxe apenas 3 hoje. E eu quero te dar uma. Chega pra cá, vem pegar aqui. Aleluias. Quer uma também? Eu tava com uma, mas eu acabei perdendo. Não lembro de fazer. Só dá uma. Abre aqui, deixa eu ver se não pode deixar. Pode, é o marcador, né? Deus abençoe. Espera aí, só um minutinho que eu quero orar por vocês. Deixa eu orar por vocês, vem. Chega mais próximo aqui.
Creio sim. Deixa eu orar por vocês. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está a vida, Senhor, desses homens que pegaram o exemplar da Tua palavra, Pai. Pai, orienta eles, capacita eles, abre os seus entendimentos através do Seu Espírito, Pai, que é o tutor, o nosso professor, que vai instruir, Senhor, em todos os caminhos do Senhor, para que a gente possa falar em Teu nome, Pai. Capacita eles, alegre o coração deles, Pai, e que eles possam compartilhar das bênçãos do Senhor adquirida. Pai, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Boa leitura. Deus abençoe. Deus abençoe. É lá no Ouro Branco. É lá na Zona Sul. Daí vai ter a padaria na esquina. Isso, vai ter a padaria na esquina. Então, hoje é sexta, amanhã. Então, na verdade, eu estou fazendo uma divulgação da Igreja Mensageiro de Cristo no Ouro Branco, lá na Zona Sul. Daí a senhora vai ver, a hora que entrar no Ouro Branco, você vai ver uma padaria na esquina. Atrás da padaria tem uma rua. Daí você vai ver a musculação, na esquina lá. Rápido, um pouquinho mais pra frente, do lado de cá. Daí lá do lado de cá, do seu lado esquerdo. Assim, vamos tirar. Vem cá, pode ser Tá bom, né, Miguel? Eu foco, obrigado, hein? Amém. Obrigado. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento a vida da Tua serva, Pai, neste momento. Ela tem falado, Senhor, o que ela está sentindo, o sentimento, tudo, Pai. Eu peço nessa hora, Senhor, que o Senhor vai de encontro a ela, que o Senhor possa restaurar suas forças, que o Senhor vai repreender todo e qualquer tipo de mal que esteja sobre a vida dessa senhora. No nome poderoso de Jesus. Restaura ela da planta dos pés ao alto da cabeça. Fortalece sua estrutura e a sua fé. No nome poderoso de Jesus. Eu abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Impossível sobreviver sem ele, é como a abelha sem o mel. Impossível imaginar sem ele, é como a noiva sem o mel. É como a estrela sem o céu. Pessoal, nesse exato momento, nós estamos finalizando o trabalho de evangelismo em uma das áreas nobres daqui da nossa cidade, o calçadão, né, bem no coração da cidade. E eu gostaria de agradecer a Deus, os nossos amigos que estiveram presentes conosco, nos acompanhando através dessa live. Eu agradeço em nome de Jesus e que Jesus abençoe a sua vida, esse final de ano, que seja um ano abençoado, a glória de Deus. Muito obrigado, fica com Deus, um abraço.